A vida é cheia de escolhas e decisões. Seja qual for a idade, todos nós nos vemos diante de momentos conflitantes que nos levam a questionar. E agora? Enquanto o mundo se baseia em seu próprio entendimento e sabedoria, antes de tomar alguma decisão, como cristãos, nós podemos recorrer ao Senhor, aquele que é detentor de todo o saber. Afinal, como o salmista sabiamente declarou, o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Muitas vezes, porém, somos levados a pensar que algumas questões são pequenas demais para serem levadas até Deus em oração. Mas a verdade, meu irmão, é que nós temos incontáveis exemplos bíblicos em que homens e mulheres oraram e foram ouvidos, clamaram e foram atendidos, pediram e receberam, bateram e a porta se abriu. O Senhor deseja se comunicar conosco. Ele deseja se revelar a nós e nos guiar nessa vida. Por isso, não tenha medo de recorrer ao Senhor em momentos de dúvidas. A grande questão é: como discernir a voz de Deus em meio aos nossos pensamentos? Se você já teve essa dúvida, o primeiro passo é entender o modo como Deus fala. A Bíblia nos mostra inúmeras formas usadas por Deus para se comunicar com o seu povo, como sonhos e visões, por meio dos profetas ou experiências sobrenaturais. Mas apesar de tantos exemplos, hoje temos a revelação completa de Deus em forma escrita, a Bíblia. E já que servimos a um Deus que não volta atrás nem se contradiz, seja qual for a mensagem que você ouvir do Senhor, é essencial que você sempre recorra à palavra de Deus para garantir que tal mensagem está de acordo com os preceitos já revelados por Ele. Por outro lado, sabemos que Deus falou diretamente com Abraão, Isaque e Jacó, por exemplo. Mas será que o relacionamento deles com o Senhor era tão simples quanto parece? Para não nos frustrarmos em nossa busca por mais de Deus, precisamos reconhecer que, apesar de tais personagens bíblicos parecerem heróis, que não tinham dúvidas alguma sobre o que fazer, eles certamente tiveram momentos de incertezas. Além disso, temos um exemplo bíblico que nos mostra que ouvir a voz de Deus com clareza requer intimidade. Samuel era muito jovem quando escutou a voz de Deus pela primeira vez, e quando a ouviu, não a reconheceu imediatamente, e a Bíblia explica a razão para isso. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Perceba que Samuel ouviu, mas não reconheceu, pois faltava profundidade em seu relacionamento com Deus. Mas se você conhece a história de Samuel, sabe muito bem que essa realidade mudou com o passar do tempo, pois todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. Um outro ponto muito importante é não limitarmos o Senhor, pois ele nem sempre se revelará da mesma maneira. Vemos isso claramente na experiência do profeta Elias. No episódio em que ele estava se escondendo na caverna, veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. A Elias, o Senhor se revelou por meio de um suave sussurro, mas no dia de Pentecostes, um forte vento soprou na casa em que os discípulos estavam reunidos. E quando se revelou a Moisés, o Senhor o fez por meio de uma sarça em chamas. Veja que estamos falando do mesmo Deus, mas que se revelou de maneiras distintas aos seus servos. E ele faz o mesmo conosco. Mas então, de maneira prática, o que podemos fazer para discernir a voz de Deus em meio aos nossos pensamentos? Em primeiro lugar, se dedique à leitura bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus, e através dela, ele fala conosco. Muitas vezes, queremos ouvir a voz de Deus de tantas maneiras, mas falhamos na mais simples de todas: ler a sua palavra. E a beleza das Escrituras é que, sendo viva, uma verdade que lemos hoje pode ser a resposta para uma dificuldade que enfrentaremos amanhã. Em segundo lugar, desenvolva intimidade com Deus. Para reconhecer a voz do Senhor com clareza, você precisa antes a conhecer. Invista tempo na presença do Senhor para que seus ouvidos sejam cada vez mais sensíveis. 3. Busque conselhos. Expor nossas dificuldades e buscar conselhos nem sempre é confortável, mas a palavra de Deus nos fala que, na multidão de conselhos, encontramos a sabedoria. Nem todo conselho será bíblico, é claro. Por isso, selecione bem os seus conselheiros e garanta que eles te aconselharão segundo a palavra de Deus. Em quarto lugar,
Analise se tal direção agradará sua carne ou o seu espírito. Sabemos que carne e espírito vivem em uma constante guerra, de modo que a carne deseja o que é contrário ao espírito. Por isso, diante de uma decisão, analise se ela agradará mais a sua carne ou o seu espírito, pois assim você poderá reconhecer se essa é a vontade de Deus para você ou a sua própria vontade. Por fim, minimize as interferências. Para ouvir a voz de Deus, mente, alma e espírito devem se aquietar. Em alguns casos, o Senhor se revelará de maneiras grandiosas, mas a verdade é que, na maioria das vezes, sua voz virá a nós por meio de um suave sussurro. Será que estamos aptos para o ouvir falar? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!